Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre Bitcoin e Ethereum, beleza? Eu vou fazer aqui um grande alerta, um alerta de ouro para vocês de um movimento aqui que aconteceu no gráfico de Ethereum, beleza? Que é preocupante e a gente tem que estar assim ligado nessa movimentação pra gente evitar de perder dinheiro, beleza? Então eu já peço que você deixe o likezão, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Pra você ficar por dentro de tudo que a gente vai trazer aqui. Vamos trazer sempre conteúdo de ouro pra vocês aqui, beleza? Então se inscreve aí agora, não perde tempo não. E fica comigo até o final, porque o que eu vou entregar pra vocês aqui vale ouro, beleza? E você estiver ligado nisso, você pode sim proteger o seu capital de grandes desvalorizações, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui falando sobre o Bitcoin, beleza? Bitcoin segue nesse canal aí lateral, segue nesse movimento aqui de lateralidade, beleza? No vídeo ontem eu disse que eu pensava, né, que a gente ia testar essa região 123, porém a gente não foi, batemos nessa resistência aqui que está traçada aqui, ó, em azul, beleza? E já estamos devolvendo aqui em queda, né? Se a gente observar bem aqui no gráfico de 4 horas, a gente está fazendo aqui um topo descendente, tá? Um topo abaixo desse topo aqui, beleza? Que é o último topo validado que temos aqui, beleza? Então, a gente já está assim trabalhando em topo descendente no gráfico de 4 horas, beleza? O que é preocupante, tá? Já significa que já revertemos essa tendência aqui no curtíssimo prazo, beleza? A gente está nessa lateralidade aqui em topo e a probabilidade da gente virar a tendência para baixa, né, após uma lateralidade em topo é bem maior do que continuarmos uma tendência de alta. Não sei que se desenha um padrão gráfico muito bullish, coisa que, na minha humilde opinião, ainda não vejo, beleza? Ainda não vejo, tá? Temos que aguardar mais movimentação para termos certeza disso, beleza? Uma coisa muito interessante que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo hoje, pessoal, é que eu marquei as 8 últimas reuniões do Fed e o que elas entregaram pra gente, beleza? Dia 30 agora temos a reunião do Fed, beleza? E é por isso que eu fiz essas marcações, pra gente ver, né, por padrão, o que acontece próximo dessa data, né, o que tende a ser entregue pra gente nessas datas, né? Então aqui, ó, na última reunião do dia 18 de junho, entregou queda pra gente. Na reunião do dia 7 de maio, tivemos uma alta, beleza? Reunião do dia 19 de março, ele precificou já antes com uma queda, beleza? No dia 31 de janeiro, queda, trouxe quedas pra gente. Do dia 13 de dezembro, tivemos alta. Dia 1 de novembro, queda. Essa queda expressiva de 10%, beleza? No dia 18 de setembro, tivemos uma queda antecipando, né? Depois devolveu em alta, mas tivemos essa queda aqui para precificar, beleza? Antes da reunião. E uma muito importante que aconteceu justamente em julho do ano passado, um ano atrás, beleza? Trouxe uma queda expressiva, né? Trazendo uma queda de 29% no dia 31 de julho, beleza? Que isso aconteceu, né? Que essa reunião aconteceu. E ela trouxe essa queda absurda no preço do Bitcoin. Claro que nessa época aqui se falava muito do risco de recessão, beleza? E aí teve um aumento da taxa de juros do Japão, beleza? O que levou, né, a um alvoroço muito grande no mercado, uma desalavancagem, né? E o mercado de risco sangrou muito nessa época, pois o mercado se assustou demais com essa movimentação que aconteceu, né? E isso também levou a esse impacto de 30% de correção, beleza? Toda essa narrativa foi o que causou essa queda expressiva aqui, beleza? Porém, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui uma contagem básica aqui, beleza? A gente vê que das 8 últimas reuniões que estão marcadas aqui, 2 trouxeram alta, enquanto 8 trouxeram quedas. A minha pergunta é, se essa trouxer uma queda de 15%, de 10%, ou até mesmo de 25%, 29%, você está preparado para essa movimentação? Você tem um plano para reagir a esse tipo de movimentação? Uma queda de 11%, de 20%?
no preço do Bitcoin? Beleza? Essa é a minha pergunta para você. Se isso acontecer, você está preparado? Você tem um plano de ação? Né? Se você não tem, então eu digo o seguinte para você: você deveria ter sim um plano de ação para cada cenário, para cada movimentação gráfica, beleza? Conforme eu já venho falando desde essa barra aqui, beleza? Essa barra de exaustão, desde que se formou essa barra, eu acredito que o Bitcoin tende a reverter para baixa no gráfico diário, beleza? Ainda não reverteu, também uma congestão, beleza? Porém, aqui, essa região aqui em azul já se provou ser uma resistência muito forte e que o Bitcoin não consegue superá-la, né? A gente tem que seguir acompanhando diariamente essa movimentação para a gente saber o que o preço vai fazer, beleza? Agora vamos falar aqui um pouquinho do Ethereum e qual que é a movimentação do Ethereum está fazendo, que está me deixando preocupado, beleza? Aqui eu vou reduzir o tempo gráfico para facilitar nossa leitura, beleza? Eu tenho aqui a marcação do último topo, beleza? Aqui em roxo, né? O que o Ethereum fez ontem? O Ethereum acelerou, rompeu esse topo e qual que é a movimentação preocupante aqui, pessoal? Ele retornou abaixo desse topo, né? Isso se chama Bull Trap, beleza? Não sou eu que estou falando, agora já é o gráfico que está falando, beleza? Não é mais uma opinião minha, tá? Eu estou fazendo esse alerta aqui de que o Ethereum ia enfraquecer desde essa região aqui, beleza? Eu fiz o alerta e disse, com base na minha opinião, que queria acontecer, beleza? Agora, essa movimentação está se confirmando e não é mais apenas uma opinião minha. Realmente, temos aqui um Bull Trap desenhado, tá? E o gráfico está falando para nós isso, beleza? E a gente tem que sim tomar os devidos alertas. Por quê? Esse Bull Trap, pessoal, ele tende, né, a entregar para a gente uma correção mais forte após ele acontecer, né? Vindo buscar abaixo desses fundos aqui, beleza? E estar posicionado em Ethereum e altcoins agora, após o Ethereum fazer um Bull Trap, na minha visão é extremamente perigoso, beleza? É claro que eu não posso vir aqui e dizer o que você deve fazer. Você tem que tomar suas próprias decisões. Eu posso vir aqui fazer alertas, beleza? Então eu venho aqui e falo, na minha opinião, o Ethereum fez Bull Trap, então eu tô saindo, tô realizando as altcoins, beleza? As últimas altcoins que eu tinha preparado aqui um swing trade, eu tô realizando com esse Bull Trap de Ethereum, beleza? Ainda tô saindo delas no lucro, porque a gente comprou no fundo, beleza? Hoje uma forte correção. Então, Ethereum fez o Bull Trap e eu tô realizando as altcoins, porque eu não quero ficar segurando altcoins após o Ethereum fazer um Bull Trap, beleza? Porque isso significa que o Ethereum pode entregar uma queda mais forte. E o que eu tenho que fazer? Eu, como investidor e analista, tenho que proteger o capital enquanto há tempo. Antes dele dar uma pancada para baixo, eu tenho que pular fora das altcoins. Porque se Ethereum dá uma derretida aqui, pessoal, vamos mudar aqui de novo o tempo gráfico para o gráfico diário, beleza? Vamos colocando aqui no gráfico diário, a gente vê que o Ethereum pode buscar faixas de Fibo. Podemos vir aqui 0,3 de Fibo, 0,5 de Fibo, até 0,6 de Fibo, que é justamente a região do target que eu havia falado para vocês, beleza? É onde eu quero estar fazendo entradas em Ethereum para surfar uma grande alta aí, beleza? O meu operacional, é como eu estou operando, e agora está se confirmando aqui graficamente, né, que podemos ver o preço buscar essa região após esse Bull Trap, e seria uma grande oportunidade para a gente estar fazendo entrada, desde que a gente saiba proteger o capital aqui, beleza? Desde que a gente saiba reagir ao gráfico e traçar os planos certos. Então, se cair, o que eu vou fazer? Né? Se subir, o que eu vou fazer? Né? Conforme eu já venho falando para vocês há alguns dias, eu acredito que em agosto, setembro teremos correções, beleza? Com setembro marcando o fundo do mercado. Por quê? Porque em setembro começa o corte da taxa de juros e o mercado sempre começa a precificar isso antes. Então eu acredito que o Bitcoin e Ethereum vão marcar um fundo antes da reunião do Fed de setembro, né? Mas essa é só minha opinião também, né? A gente vai estar acompanhando aqui diariamente para tentar identificar esse fundo, beleza? Quando o Ethereum e o Bitcoin fizerem um fundo, a gente vai aportar pesado, beleza? Então,
o setup está se confirmando, beleza? Eu não posso vir aqui e falar, vende, compra, faz isso, faz aquilo. Eu não posso fazer isso, afinal de contas, né? O dinheiro é seu e você tem que ter responsabilidade para investi-lo, beleza? É o seu dinheiro que está em jogo. Você tem que estudar, tomar suas próprias decisões, beleza? Então o que eu estou passando aqui? Eu estou fazendo um alerta. O gráfico me mostra aqui um bull trap. Então eu venho aqui e alerto vocês. Vocês podem ir até outros analistas também, ver a opinião de outro, ver minha opinião, junta isso, tira a sua própria conclusão e traça o seu plano, beleza? Cada um que está operando nesse mercado precisa ter um plano de ação para os cenários, beleza? Tem que ter um plano, show? Se você não tiver um plano, você já está todo errado, beleza? Então traça o seu plano e execute, beleza? Nada de seguir cegamente o que alguém está falando, ou o que eu estou falando, ou o que o outro youtuber está falando. Não. Você estuda e toma a sua própria decisão, beleza? Então é isso aí, pessoal. O alerta que eu queria fazer era esse, tá bom? Por que eu estou fazendo esse alerta? Por conta do bull trap. Quem está segurando a altcoin agora, né, tá em uma região extremamente perigosa, porque ó, vamos lá na dominância do Bitcoin. Já marcamos aqui outro fundo, ó. No gráfico de 4 horas, um fundo ascendente, beleza? Em relação a esse fundo aqui, tá? E, cara, provavelmente a dominância deve começar a subir novamente, né? Por quê, pessoal? Enquanto a dominância não perde a nuvem, a gente não vai ver aquela altíssima explosiva que dura 3 meses, 2 meses de altcoins subindo, conforme aconteceu lá em 2021. Isso não tá acontecendo mais, né? O que a gente vê agora são 3 semanas de correções na dominância, para depois ela voltar a subir e as altcoins sangrando cada vez mais. Ou seja, a gente tem normalmente, né, após um grande período de tempo, a gente consegue 3 semaninhas aí, né, onde a dominância do Bitcoin cai e a gente tem a oportunidade em altcoins. Passou esse período, se a gente não realizar lucro, não colocar o dinheiro no bolso, né, a gente vê as altcoins derretendo conforme já está acontecendo, né? De uma semana para cá, a maioria das altcoins despencaram aí. E quem não realiza lucro, provavelmente já deve estar até no prejuízo, né? E é por isso que eu sempre venho aqui, quando está subindo, quando sobe 50%, 60%, né? Dependendo do cenário, quando sobe 15%, 20%, eu já estou aqui falando para a gente realizar lucro. Porque segurar altcoin, né, nessa situação de mercado é extremamente perigoso, beleza? Principalmente quando o Ethereum nos entrega um bull trap desse, né? E é por isso que eu estou fazendo esse alerta. Mas não posso dizer para você o que você deve fazer. Faça o seu estudo e tome a sua própria decisão, beleza? Bom, o alerta que eu queria fazer era esse, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o likezão, beleza? Para ajudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo que a gente tem para trazer aqui, beleza? E é isso, pessoal. Abre os comentários abertos para você expressar a sua opinião. E é isso. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.